Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso episódio piloto do podcast Encontros ABPS. Estamos um pouco nervosos, mas vai dar tudo certo no fim. Confiamos aqui nas palavras de Moreno. Para quem não me conhece, eu sou a May Pompeu, da ABPS, e esse é o meu parceiro. Muito bem, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Willon, mas também no meio psicodramático conhecido como Will. Estamos aqui iniciando, esse projeto incrível que é o Encontros ABPS, para trazer um pouquinho do universo do psicodrama para vocês. Com muitas histórias, muitos causos. Muitos causos. Sempre mensalmente. tem, né? Psicodrama sempre tem causos. Adoramos. E hoje, May, nós estamos com uma convidada muito querida pela gente, né? Uma pessoa muito especial, muito modesta, mas muito modesta. importante nas nossas vidinhas aqui. E como ela se chama? Ela é a... Cida Martim! Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar brevemente. Eu sou Maria Aparecida Fernandes Martim, mas como vocês viram aqui no nosso meio mais da intimidade, eu sou conhecida como Cida Martim. Sou psicóloga, sou psicodramatista, sou professora e supervisora da Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama, sou professora universitária no Mackenzie, sou mãe, sou amiga, sou esposa e muito mais aí a gente vai conversando ao longo desse bate-papo. Então, muito bem. Para iniciar com o pé direito aqui, a gente separou um mimo, claro, para nossa convidada. E trouxemos aqui uma poesia que eu acho que tem tudo, nós achamos, que tem tudo a ver com essa pessoa. O título dessa poesia é Esperançar e diz o seguinte: é preciso ter esperança, do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro jeito. Quem escreveu isso foi Paulo Freire, tem tudo a ver com a nossa convidada. E aí, como que chega para você essa poesia? Ela é tocante, no mínimo, né? Eu acho que ao criar esse verbo, Paulo Freire foi mais uma vez genial. Né? E acho que esse é um verbo que eu levo para a minha vida. Esperançar, porque é um verbo que remete à ação, que tem tudo a ver com psicodrama. Muito bem, já deu o primeiro passo aí da nossa conversa. Então, eu queria perguntar para ti, Cida, como que você conheceu o psicodrama? Olha, faz muito tempo. Eu era uma jovenzinha, na universidade ainda, entrando no meu último ano. Então, isso era início de 1987. Eu tinha lá 20 e poucos anos, e um amigo meu começou a fazer psicoterapia em psicodrama, e ele ficou encantado com o psicodrama. Então, ele chegava todos os dias na faculdade falando do psicodrama. E, na época, eu estava tentando me decidir o que eu faria da minha vida pós-formação, né? E eu estava muito em dúvida, porque existiam duas correntes muito fortes na universidade. Quem faz psicologia conhece, que é a psicanálise e a comportamental. E eu não me encontrava em nenhuma delas. Não dialogavam de perto comigo. E aí, então, quando esse meu amigo trouxe essa proposta do psicodrama, a gente começou a conversar muito, a ler um pouco sobre, até que eu soube que ia ter uma optativa de psicodrama na faculdade, no último ano. E aí eu dei meus pulos para conseguir o horário vago, porque na época eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. Fiz lá umas negociações, consegui fazer essa disciplina optativa, que foi muito importante. Então, eu fiz a optativa, depois eu fui para o consultório dessa profissional, fiz um ano de introdução ao psicodrama com ela, e aí eu decidi que era isso que eu queria. Porque no psicodrama eu comecei a entender que eu conseguiria ser uma profissional muito mais próximo de quem eu sou como pessoa, né? Que me conecto com as pessoas, me vinculo, me mostro. E aí eu fui pesquisar onde eu faria essa formação. E foi aí que eu achei a ABPS. Isso era finalzinho de 1989, faz bastante tempo. E em 1990, finalmente, comecei meu curso.
Era um curso de 3 anos na época, hoje são só 2. E eu, então, frequentava as aulas, que eram às terças e quintas à noite, e depois comecei a fazer os atendimentos, ou seja, a minha vida começou a tomar uma proporção muito grande dentro do mundo psicodramático. E aí eu fui me ligando cada vez mais a essa instituição, que eu ainda estou lá hoje na BPS, fazendo várias coisas. E é isso, acho que... Vamos lá, vamos ver o que vocês querem saber mais, porque senão eu não paro de falar. A gente falou que talvez 1 hora seja pouco tempo para nós, que a gente gosta de falar. Mas eu tenho uma pergunta que talvez seja importante para nossa audiência. Para quem não conhece o que é o psicodrama, o que é o psicodrama? Vamos lá. Difícil explicar assim, em poucas palavras, mas psicodrama é uma abordagem de intervenção psicoterápica ou psicossocial que tem como foco desenvolver pessoas a partir da ação. Então, quando a gente vai trabalhar com psicodrama, a gente utiliza de processos verbais, de conversas, mas a gente utiliza muito da dramatização, da ação, de trazer a vida para o palco. Né? E a partir desse olhar para a vida, a gente conseguir transformar essas experiências que a gente tem na direção do que a gente escolhe para a nossa vida. E aí você comentou que o psicodrama, você percebeu que tinha muito a ver com você como pessoa. O que deu liga aí? O que você vê do psicodrama, dessa filosofia também? Bom, acho que a relação. Acho que o ponto principal é a relação. Né? Para mim, é importante estar em contato com as pessoas, me afetar e afetar as pessoas, no sentido da palavra afeto mesmo. Né? E o psicodrama ele me permitia isso. Eu não precisava ser uma folha em branco para o meu paciente, né? Isso não atrapalhava a nossa relação terapêutica. Então, isso permitia que eu conseguisse ser eu mesma ali no meu trabalho e que isso poderia estar a serviço do meu paciente, né? Porque eu acho que isso é importante. Quando a gente está lá, a gente está a serviço dessa pessoa, né? O olhar para ela, o entendê-la e fazê-la se entender também. Tá certo. Parece que o psicodrama deu um colorido, né, aí para a sua vida, pelo que você diz. O que você acha que ele agregou, essa jornada aí de psicodrama? Ele deu um colorido, ele deu um brilho, ele pôs muitas luzes na minha vida, não só profissional. Porque eu acho que quando a gente estuda psicodrama, a gente se transforma como pessoa, a gente se torna mais sensível, mais empática, e as nossas relações melhoram também. Claro, não estou dizendo que a gente fica um ser perfeito, não. Né? Porque a gente continua sendo humano, cheio de falhas, mas com muitas possibilidades de rever as nossas posturas, de rever as nossas escolhas e de co-construir com o outro à nossa frente. Gosto muito do psicodrama porque ele me permite ter cabelo colorido. Cida, você que já foi aluna da BPS e hoje dá aula, supervisiona, está na diretoria de ensino, como que você vê essa sua trajetória na instituição? Tem uma coisa na BPS que é muito especial. Eu sempre me senti e me sinto ainda dentro de uma família. Que a gente brinca, né? A família BPCiana. E é assim mesmo que eu me sinto. Quando eu chego lá, eu sinto que eu faço parte, que aquilo, que eu tenho uma contribuição ali e que ali eu também consigo muitas contribuições para o meu desenvolvimento. Sempre, sempre. Desde que eu fui aluna, estagiária do curso de psicodrama, depois eu fui fazendo a minha carreira de docente e supervisora, orientadora de TCC, enfim, e diretoria, que eu já fiz parte de algumas delas lá e hoje faço parte da diretoria de ensino. Aproveitando a deixa, fala um pouquinho pra gente
que é esse papel de diretora de ensino? O que faz lá? Qual que é a sua função social desse lugar? Olha, como diretora de ensino, a ideia é olhar para a formação do psicodramatista, né? Então, trazer para essa formação aspectos que o desenvolva dentro de um embasamento teórico, de um embasamento prático e de uma postura psicodramática, né? O que é uma postura psicodramática? É uma postura que veja o impacto que eu tenho sobre o outro, veja o outro impactando sobre mim. Então, estar na diretoria hoje é pensar essa formação íntegra, né, com todos esses detalhes que fazem parte da formação de um bom profissional. Entendi. Agora você disse pra gente que você se sente numa família quando está na BPS. E família tem vários causos. Casos Conta de pra família. gente casos de família da Casos de BPS. família. Gente. Atenção, ouvintes. É difícil selecionar causos. Eu já vivi tantas coisas lá dentro. Eu tenho grandes amigos, eu diria assim, que amizades fortíssimas que eu fiz lá dentro. Acompanhei o nascimento de crianças lá dentro, inclusive os meus filhos praticamente nasceram lá. Eu tenho um pai e uma mãe psicodramáticos, que eu tenho uma gratidão infinita por eles, que é o José Manuel D'Alessandro e a Maria Alicia Romanha, que são nomes potentíssimos dentro do psicodrama e dentro da nossa casa BPS. Agora, casos... Gente, que coisa difícil. Você pode contar como que você virou filha psicodramática dessas duas figuras? Dessa dupla tranquila, né? Uma dupla De leve, bem leve, bem leve. É de peso. Olha, então, o Dali, né, como carinhosamente a gente chamava, ele foi um dos fundadores da BPS e eu comecei a me aproximar dele porque ele era um poço de sabedoria, né, e um homem generosíssimo. Ele passava tardes e tardes ensinando por gostar de ensinar, né? Então, a gente se reunia em grupo com ele, fazia estudos de caso. E aí ele resolveu, num dado momento, montar um grupo de teatro espontâneo na BPS. E aí eu comecei a fazer parte desse grupo. Então, a gente fazia todas as sextas-feiras reuniões desse grupo para fazer teatro espontâneo, né? Que é um teatro que a gente cria na hora. A gente tem um tema, desenvolve com começo, meio e fim, dramatiza e guarda aquela experiência. E nas últimas sextas-feiras do mês, tinha a sessão aberta, né? Que aí era aberto para quem quisesse participar. E um causo muito interessante que eu vivi lá e que, para mim, só se explica por um termo teórico do psicodrama, que é o co-inconsciente, o co-consciente grupal. A gente estava fazendo uma sessão de psicodrama e, de repente, a protagonista que surge naquela sessão era uma princesa. Uma princesa muito querida, mas muito também com muito sofrimento. E na peça, eu não sei por que cargas d'água resolveram que ela ia morrer. E assim foi. A peça acabou com ela morrendo. Conversamos um pouco, tentamos entender, psicólogo tenta entender tudo, né? E eu fui para casa, peguei o metrô, tranquilamente, fui me dirigindo para casa, quando eu soube que havia acontecido o acidente com a princesa Diana e ela havia falecido. Nossa, que coincidência. Então, isso foi... a gente fala muito, o que é o co-inconsciente, né? Essa aura que passa por toda... por todo um grupo, por toda uma sociedade. E acho que só aí a minha ficha caiu do que é isso que Moreno falava tanto, né? O que ele queria comunicar como sendo esse co-inconsciente ou co-consciente, né? Que às vezes é algo que a gente sabe que está ali e está no todo, mas a gente não vê, né? Então, acho que isso foi algo muito emblemático, faz muitos anos que isso aconteceu e eu nunca mais esqueci.
Máximo. Intenso. E agora, essa conexão com a Maria Alicia Romanha, de onde vem, como é que acontece? Então, a Maria Alicia Romanha era uma pedagoga, né? Então, ela usou o psicodrama como uma intervenção no processo de aprendizagem, nas relações ligadas a essa questão pedagógica. E eu sempre tive um pezinho nessa coisa. Eu gosto muito de educação, embora eu não tenha feito uma formação nessa área. E ouvi-la falar sobre educação era mágico, né? Era lindo demais. E eu fui me aproximando também dela. E outra alma generosíssima que me permitiu trabalhar com ela por algum tempo. E eu fui aprendendo muito com relação a essa área pedagógica, ao uso do psicodrama na educação, a compreensão e a mediação dessas relações do mundo acadêmico, escolar, vamos dizer assim, né? Com o psicodrama. E ela foi uma das primeiras psicodramatistas que não era da área psi, né? Nem psiquiatra e nem psicóloga, né? Ela entrou nesse mundo como paciente e descobriu a forma de levar isso para a educação. Então, ela foi um verdadeiro expoente nessa questão aí. Alguma história com ela que você consiga lembrar? Olha, tantas histórias, mas eu acho que a mais emocionante foi quando ela voltou para a Argentina. Ela veio para o Brasil nos anos 70, né? E aí ela ficou aqui, ela e os 3 filhos dela, dando as contribuições dela para o psicodrama. E ela resolveu, quando ela estava mais velhinha, que ela queria voltar para a terra dela. E ela tinha mais de 80 anos, ela voltou para lá. E depois de um tempo, ela me mandou uma foto dela num campo lindo. E ela escreveu na foto assim, que ela estava com muitas saudades, mas que ela estava muito feliz, porque ela tinha voltado à cidade dela, à terra dela, e estava desenvolvendo o trabalho dela ainda. Ela estava escrevendo o primeiro livro dela na língua natural dela, né, que era o espanhol. Então, e aí eu fui para lá para ver o lançamento do livro e fazer um trabalho psicodramático junto com alguns colegas brasileiros também. Então, foi uma experiência muito, muito linda. Não sei vocês aí de casa, mas eu ouço as histórias e eu fico toda arrepiada. Se segurando para não chorar, né, galera? Para não perder o papel. Vamos dar uma respirada. Vamos lá, para respirar, para voltar. Cida trouxe um ponto importante que é, psicodrama então não é só para psicólogos. Não. Como eu disse, existem 2 formas de intervenção. A psicoterápica, que aí é para psicólogos e para psiquiatras na área clínica. E existem as intervenções psicossociais, que aí a gente amplia para várias profissões. A gente pode utilizar na educação, na área da fonoaudiologia, da enfermagem, do serviço social, da pedagogia, enfim. Qualquer profissional que tenha um olhar para o humano, que queira trabalhar com pessoas, pode se beneficiar dessa metodologia psicodramática no seu trabalho. Tá? Então, a própria formação em psicodrama, ela tem uma parte teórica, né, que é comum a todos os profissionais, mas a gente tem uma parte dessa formação, que é o que a gente chama de supervisão, que aí existe a parte de supervisão psicoterápica, que é essa vertente clínica, e o que a gente chama lá na BPS ou no psicodrama de socioeducacional, que aí é para psicólogos que atuam na educação, nas instituições, nas organizações, na área social e para outras profissões que queiram trabalhar com gente. E como que é essa carreira para quem está nos ouvindo agora, por exemplo, e tem vontade de iniciar a formação em psicodrama? Quais são os primeiros passos? Tem níveis, não tem? Como é que funciona? Tem. O primeiro passo é a formação como psicodramatista, né? Então, para você ser um psicodramatista, ou na área clínica ou na área socioeducacional. Na BPS tem uma coisa muito legal, que são, para quem gosta da área clínica, quem quer ser psicólogo clínico, que é o nosso serviço escola. Né? A gente tem
pacientes que se inscrevem e que são atendidos lá por um valor social. E os estudantes, na supervisão, eles atendem essas pessoas e depois, quando a gente se forma, esses pacientes eles podem ir com a gente para o nosso consultório. Inclusive, isso foi muito importante para mim, porque quando eu me formei em psicodrama, eu montei o meu consultório com esses pacientes, que na época eram mais de 10. E eu comecei a minha clínica particular com esses pacientes. E isso ajuda muito para a gente dar um pontapé inicial nessa carreira clínica, que é uma carreira difícil de começar, né? E aí, quando você gosta do psicodrama, quando você abraça essa causa, porque eu acho que é uma causa ser psicodramatista, você pode se formar como docente, né? Que é o que a gente chama lá de nível 2. Então, para ser psicodramatista é o nível 1, e aí depois tem uma formação nível 2, que é onde você vai se formar para ser um docente de psicodrama, né? Onde você vai poder dar aula para quem quer estudar psicodrama. E o nível 3, para quem quer ser supervisor e orientador de TCC. Então, são formações que a gente vai construindo aos poucos, agregando ali mais conceituação teórica, mais práticas direcionadas, mais psicoterapia, porque isso também faz parte do desenvolvimento do nosso papel profissional, para ir atingindo esses lugares. Tá certo. E você falou também muito da BPS como associação. O que é ser uma associação de psicodrama, né? Qual o propósito de ser associação? Tá. Ela é uma associação, ela não tem dono, né? Ou melhor, ela tem muitos donos, né? É nóis. Exatamente. Quando a gente entra na associação, a gente já é um tipo de sócio lá, né? Que os estudantes de psicodrama são sócios estagiários, que a gente chama. E depois você vai ficando nessa associação e se responsabilizando por mantê-la viva, né? Então, a BPS existe desta forma desde 1970, quando ela foi fundada por um grupo de psicodramatistas, encabeçados aí por 3 pessoas muito importantes. Um é o D'Alessandro, que foi esse que eu falei para vocês no comecinho. O outro é o Alfredo Corrêa Suero, que nos fez uma visita recentemente. Uhum. E a outra é a Iris Soares de Azevedo, uma mulher que desbravou muito espaço para o psicodrama chegar aqui no Brasil. E esses 3 fundaram aí a BPS como uma associação. E a gente vai mantendo ela desde então, mais de 50 anos. Para quem não sabe, a Cida tem aí alguns livros, dentre eles alguns de histórias do psicodrama, tipo MASP. Quer dar uma... O primeiro livro que eu fiz com um amigo, que é o Nuri Cepeda, ele chama MASP 1970, O Psicodrama. Então, ele conta a história do psicodrama no Brasil. Como que chegou aqui, como que as primeiras associações de psicodrama foram fundadas. Ele conta a história do primeiro congresso que aconteceu aqui, em terras brasileiras, que foi no MASP, em 1970, e uniu mais de 3.500 pessoas, numa época que não tinha internet, gente. Então, essa divulgação ela foi feita assim, de uma forma muito mão a mão. E juntou todo esse povo lá, em plena ditadura militar. Detalhe. Esse detalhe bem complexo. Detalhe histórico importante. Bem complexo, né? Que incrível. E você acha que qual foi o maior ganho desse primeiro encontro? Né, pesquisando a história e escrevendo o livro, qual foi o principal ganho dessa experiência? Olha, eu acho que esse congresso, né, de psicodrama que aconteceu no MASP, ele fincou as raízes do psicodrama no Brasil, né? O psicodrama ele chega antes, naturalmente. Existiam algumas células de pessoas estudando psicodrama, né? Depois, quando a gente vai pesquisando, a gente vai conhecendo isso. Então, a gente tinha no Rio de Janeiro o Guerreiro Ramos, que já fazia de forma autodidata trabalhos nessa área mais da sociologia, né? A gente tinha em Minas o Pierre Weil,
mas ele chega com força mais intensa no finalzinho da década de 60, com a formação de psicodramatistas brasileiros. Então, tinha alguns grupos que começaram a estudar psicodrama com o Bermudes e uma equipe, né, que o Bermudes fez a formação lá com o Moreno, em Beacon, e ele traz aqui para a América Latina, para a Argentina, onde ele vivia, e depois traz aqui para o Brasil. E com esse congresso, se formalizou, né, uma formação em psicodrama que nunca mais deixou de existir. E aí o psicodrama foi crescendo em terras brasileiras. Psicodramatistas daqui levaram o psicodrama para Portugal. Então, teve um crescimento muito grande. E hoje a gente tem psicodrama quase que no Brasil inteiro. Falando em congresso, a gente que já participou de alguns sabe que congresso também tem história. Tem muitas histórias. Você tem alguma história de congresso para compartilhar com a gente, Cida? Os congressos de psicodrama são muito animados. Muito. A galera animada. É muito legal. Psicodrama gosta de estudar. Psicodramatista gosta de estudar, gosta de trabalhar, mas gosta de festa, gosta de passear, gosta de teatro, né? Vinho. Arte, vinho. Então, os congressos, eles são muito vivos, né? Eu já participei de outros congressos muito importantes cientificamente, mas no congresso de psicodrama eu sinto a vida transbordar, né? A gente chora, a gente ri, a gente briga, a gente se relaciona com toda a intensidade que o ser humano precisa para se sentir vivo. Então, ir para um congresso de psicodrama, além de aprender, é você voltar com a bateria recarregada para enfrentar o cotidiano. Então, eu não saberia dizer um caos do congresso, mas, assim, tem muito amor, tem muita paixão, tem muita vitalidade, tem muita alegria, tem muita briga. Não pode faltar uma família, né, gente? É família. Consegue pensar em alguma vivência que te marcou? Ai, tem. Conseguiu? Tem um amigo nosso que dirigiu um psicodrama em... Peraí, já volto. Águas do Lindóia. O Lúcio. Ele dirigiu um psicodrama sobre o tempo. E eu fui protagonista desse teatro espontâneo que ele dirigiu lá. E esse evento, essa atividade que ele dirigiu, me permitiu reencontrar o D'Alessandro muitos anos depois dele ter falecido. Então, as coisas que só o psicodrama permite, né? E foi muito emocionante para mim, né? E o D'Alessandro ali foi representado pela Maria Célia Malaquias, que é uma grande amiga também, né, do psicodrama. Outra grande referência também, né? Sim. Vamos combinar. Então, acho que para minha vivência pessoal, essa foi a vivência mais marcante, eu não tenho dúvida. Mas eu já vi coisas muito bonitas, experiências muito marcantes de muitas pessoas que passam por esses congressos. Sem dúvidas. A gente percebe que a Cida fala das referências com uma certa emoção, né? E não sei se ela tem essa dimensão, mas hoje ela é uma referência para as novas gerações do psicodrama, né? E diante disso, eu queria perguntar para ti, o que você imagina, o que você pediria para essa nova geração de psicodramatistas em relação a esse legado que você recebeu e também está doando, né? Acho que a gente vai precisar providenciar lencinho para os próximos Lencinho. encontros, não podemos esquecer. Acho que é importante. Lencinhos são um artefato importante. O que eu pediria? Eu tenho muito a pedir. Pede. Então Muito. pede. Pode pedir. Atenção, ouvintes. Eu acho que eu tenho a pedir que vocês cuidem do nosso mundo. Cuidem do nosso planeta.
cuidem do psicodrama, cuidem da ABPS, que vocês sejam utópicos, porque só assim a gente vai conseguir alguma coisa. Esperançar, né? Esperançar. Muito bem, muito obrigado. Pegaram o recado, né, galera? A gente precisa arrumar patrocinadores. Se vocês querem nos patrocinar, gente, podem entrar em contato, mas a gente precisa dos patrocinadores para esses momentos de respiro da galera aqui. Porque senão vai ser puxado. Olha, é muito comum me verem emocionada, mas eu estava tentando me manter intacta. Mas eu acho que falar sobre o futuro, ou melhor, o presente, né, é muito importante, desafiador e necessário. Né? E também é difícil não se emocionar quando a gente está nesse mundo do psicodrama. Né? Eu acho que a gente está o tempo todo acessando emoções e lidando com elas de uma forma muito dinâmica. Não sei como você vê isso, Cida. Sim. E o psicodrama tem essa proposta também de resgatar a sensibilidade, né? Que a gente vai perdendo, né? O cotidiano vai proporcionando que a gente se anestesie. E o psicodrama acho que traz essa provocação, né? Essa alfinetada de, olha, você é um ser humano, né? Não esquece, né? Não esquece. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar com raiva. Acho que como psicóloga você também vê muito isso, de gente que chorei, estou com depressão. Ou não posso chorar, não posso ficar com raiva. Lidar com as emoções é algo que a gente não é muito estimulado, né? A gente é estimulado a ser inteligente, a gente é estimulado a ser um profissional com grandes conhecimentos, mas lidar com as emoções não é algo que a gente aprende e precisa aprender. Né? Primeiro a reconhecer o que a gente sente e depois lidar com essas emoções para que a gente não sofra além do necessário e que não faça ninguém sofrer além do necessário também. O sofrimento faz parte da vida, mas aprender a lidar com as emoções é vital. E para isso a gente precisa expressá-las. Né? E um bom recurso para expressar é a arte, sem dúvida nenhuma. Sim. Você percebe alguma relação entre o psicodrama e a arte, por exemplo? Capciosa pergunta que eu faço. O psicodrama nasce da arte, né? O Moreno ele não começou fazendo psicodrama, ele começou fazendo teatro espontâneo, né? Ele era um amante do teatro e ele trouxe para o trabalho dele a dramatização como uma forma de expressão. A princípio era só isso, né? O teatro espontâneo. Vamos fazer teatro, só que vamos fazer um teatro diferente. A gente pensa um tema e faz o começo, meio e fim da peça. Né? Depois ele começou a ver a potencialidade disso, a partir das experiências que ele foi tendo, ele foi vendo que isso tinha uma potencialidade de tratamento, né? De mudança de comportamento, de atenção para si, atenção ao outro. E aí que nasce o psicodrama. Nasce primeiro o teatro terapêutico e depois o psicodrama. Então, o teatro está presente, né, no nosso trabalho constantemente. Mas, para além do teatro, a gente utiliza outros recursos também, né? A gente utiliza do desenho, a gente utiliza da pintura, a gente utiliza da colagem, que são formas de expressão artísticas. Né? E nesse sentido, você disse, por exemplo, que a BPS tem um instituto, né, que presta aí esse atendimento. Mas caso alguém que esteja nos ouvindo queira experimentar o psicodrama, como que essa pessoa pode fazer? Para ser paciente? Isso. Isso, então. Olha, basta você entrar no nosso site, que está aqui embaixo. Na edição eu vou colocar. E aí lá vai ter, faça psicoterapia.
Você preenche e você vai ser chamado para ser atendido por um dos nossos terapeutas. Às vezes você precisa esperar um pouquinho, porque tem uma filazinha. Mas você vai ser chamado, com certeza. E lá você também tem informação sobre os nossos eventos. Por exemplo, vem aí a nossa festa junina. Dia 22, certo? Isso, 22. Dia 22, começa às 6h30? 6 horas. Às 6 horas, nossa festa junina. Temos também no dia 8 agora de junho o encontro de escrita encontro da escrita com vinho? Clube da Escrita e do Vinho. Clube da escrita e do vinho, obrigada. É que a gente gosta de encontros, né? Faz parte aí do nosso mundinho. Mas temos o Clube da Escrita e do Vinho no dia 8, que vai ser comigo e com a Cida. Então, quem tiver interessado tem no nosso site também. Temos os nossos núcleos de supervisão, que eu acho que é bacana a gente falar também, já que a gente está falando como Sim. entrar em contato com o psicodrama. Então, aproveitando, né, tem muito evento aberto para não psicodramatistas e para não psicólogos, inclusive. Né? Embora psicodrama remeta, né, muito a essa coisa da psicologia, a gente faz muita coisa aberta para a população em geral. Então, visitando o nosso site, você vai ver lá aulas abertas, núcleos de supervisão, com algumas especificidades. Então, supervisão para atender criança, para atender adolescente, para atender adulto, para trabalhar com idosos. Então, tem uma diversidade de propostas ali que você pode conhecer. Fora isso, dá para conhecer também pelos psicodramas públicos que rolam, né? Tem o psicodrama público de Diadema e o do Centro Cultural São Paulo. São Paulo. Mas tem uma coisa que, modéstia à parte, a BPS sabe fazer muito bem. As nossas jornadas. Conta um pouquinho pra gente, que evento que é esse? A jornada de psicodrama. A gente tem 2 jornadas por ano. O que a gente faz nessa jornada? A gente estuda, a gente faz algumas vivências e a gente se relaciona, né? A gente conhece gente que quer conhecer psicodrama, a gente normalmente almoça junto para confraternizar. Então, nesse momento da jornada, os nossos alunos estão apresentando os famosos trabalhos de conclusão de curso. Então, é um momento muito legal de saber o que o psicodrama faz. Ou melhor, o que a gente faz com o psicodrama. Né? Então, casos que são atendidos, grupos que são desenvolvidos. Os nossos alunos fazem trabalhos brilhantes. E a jornada é um excelente lugar para conhecer esses trabalhos. No ano passado, a gente teve também uma premiação, né? Que começou e que eu espero que fique. Sim, que é o Prêmio ABPS. Então, sempre na jornada de dezembro, que também comemora o aniversário da ABPS, a gente começou agora, a partir do ano passado, até a premiação. Então, o pessoal que faz alguns trabalhos de cunho social ou trabalhos que eles julgam importante, né? Eles inscrevem esses trabalhos, aí a gente tem ali uma comissão que lê a proposta, lê o desenvolvimento teórico e prático desses trabalhos, e aí a gente premia os 3 primeiros colocados. Muito bem, e esse ano a nossa jornada ela acontece no dia 27 de julho, né? E toda jornada tem um tema. Então, o tema desse ano é o que nos sustenta. Então, você que está nos ouvindo, ficou curioso para saber, né, de como funciona a nossa jornada, venha nos visitar, se inscreva, entre no nosso site, que logo mais a gente vai fazer essa divulgação e esse período de inscrição para você participar conosco, tá bom? Aproveitando que a gente está falando com vocês que estão aí nos assistindo no YouTube, no nosso canal de cortes, ou nos ouvindo pelo Spotify, ou outros canais, não sei, quem sabe. Deixem aí nos comentários o que mais vocês querem saber sobre o psicodrama. Dá uma interagida aqui com a gente, vai ajudar a gente a pensar nos nossos próximos episódios. E fica aí a reflexão para vocês. O que sustenta vocês atualmente? Vamos aquecendo para essa jornada. Cida, o que te sustenta atualmente? Ela falou que não era para fazer a pergunta filosófica, mas Aproveitando a deixa. achei muito boa. Olha, eu acho que a esperança, do verbo esperançar. Pegando o gancho que vocês me deram logo de cara. A gente jura que ela não sabia do poema. Ela não sabia. A gente escolheu.
Muito bem. Estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso podcast, né? Do Encontros ABPS. Acredito que sim. E agora a gente vai fazer um jogo rápido aqui, um pensa alto com a Cida. Vou te fazer algumas perguntas. Tá. Você me dá as respostas. Pode ser? Pode, se eu souber. Cida, pensa alto. Um hobby. Violão. Um livro. Olha, eu vou ser bem simples. Pequeno Príncipe. Por quê? Por uma frase em especial. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Simples, ela disse. Uma inspiração. Inspiração. Viver. Um objetivo. Co-construir. Uma frase. Feita de histórias e afetos. Um sonho. A utopia. Essa vai ser polêmica, hein? Tô sentindo. A melhor experiência que teve no mundo psicodramático. A melhor experiência. Nossa, gente, dificílimo. Eu tenho 30 anos de psicodrama. Como é que eu vou dizer a melhor experiência? Mas, olha, a melhor experiência é estar no psicodrama hoje. Maior aprendizado que o psicodrama te trouxe. Inversão de papéis. Última pergunta do nosso Pensa Alto. Nosso próximo convidado será, spoiler para vocês, Beth Lorenzetti, a nossa presidente da Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama. Deixa uma pergunta para ela. Uma pergunta. Beth, o que trouxe você à ABPS e ao psicodrama? A gente vai ter que vamos pensar. começar aquecido, você viu só? Aham. A gente vai ter que pensar em mais perguntas para Beth. Cida, tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer, de falar? Como que foi para você estar aqui nessa experiência com a gente? Olha, eu não vou negar que é uma experiência eletrizante, né? Eu sou mais de bastidor do que de palco. Mas foi muito agradável, foi muito bom bater papo aqui com vocês. E venham bater papo com a gente. A BPS está sempre de portas abertas. Então, tem um café, um chazinho e um jardim para a gente conversar. Uma delícia. Muito bem, esse é o momento da gente deixar as nossas redes sociais, né? Para que você possa seguir o Encontros ABPS e também conhecer um pouquinho mais da BPS. Só que antes, a gente passa para a nossa convidada trazer o contato dela também, caso alguém tenha interesse de procurá-la, né? Para saber também mais sobre a BPS ou, eventualmente, buscar atendimento. Então, a gente passa a bola para ti, Cida, para passar os seus contatos. Eu sou meio fraca de contatos, mas tem o meu Instagram, Cida Martim. Podem me contatar por lá. Eu vou ter um enorme prazer em responder para quem quiser saber mais sobre psicodrama, saber mais sobre a BPS, saber mais sobre o meu trabalho também. Muito bem, para quem quer conhecer a BPS, o nosso site é abps.com.br. Lá, como já foi dito, né, vocês encontram não só um pouco da nossa história, mas também eventos, a lista de inscrição para atendimento. E também vai encontrar o link para acessar os próximos episódios do Encontro ABPS. Né? Também a gente deixa aqui as nossas redes sociais. Meu Instagram é o onwillpsi, né? ONWillpsi. O meu é Pompeo, com O no final, _psi. E o Instagram da BPS, que é a BPS_oficial. Então, vocês podem acompanhar a gente para saber mais sobre os próximos episódios. Sigam a BPS, nos sigam aqui no YouTube, nos sigam no Spotify, em todas as redes que esse piloto for lançado, para termos mais episódios muito em breve. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Contamos com a interação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
Yay! Bom? Acabou!